Bem, acabou a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e você, torcedor, tá pensando: será que meu time foi bem mesmo? Porque com quase todos os brasileiros ganhando nesse primeiro momento, vale uma análise para ver realmente quem jogou o esperado e quem só fez o resultado, né? Então vamos dar um giro pelos principais jogos dessa semana e ver também quem forma a seleção da rodada dessa Libertadores. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e essa é a análise da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2020. Bem, vamos começar na ordem em que os jogos aconteceram, né? O Internacional bateu a Universidade Católica do Chile por 3-0 e bem, mais do que isso, né? O Colorado abriu essa Liberta da melhor maneira possível, jogando fino da bola. Muito superior taticamente ao adversário e jogando ofensivamente, deu aquele gostinho de quero mais ao torcedor gaúcho, que acredita mais do que nunca no potencial desse elenco para trazer bons frutos. Edenilson jogando como um meia centralizado e Galhardo ao lado de Guerreiro, e esses três foram alguns dos grandes destaques positivos nessa partida. Marcando com muita pressão e atacando com muita velocidade, Eduardo Cudê mostrou um pouco de como pode fazer o Inter jogar nessa temporada. Outra coisa que vimos nesse Inter foi um ataque com vários jogadores, uma transição rápida que em poucos segundos um contra-ataque solitário virava um avanço de 5 ou 6 colorados. Pouco a Universidade Católica pôde fazer, errando muitas saídas de bola, assistiu o Inter surgindo bem logo no início da competição. O segundo jogo que assistimos foi a virada do Santos sobre o Defensa e Justiça. O time da Vila, que vinha em um momento de apreensão no Campeonato Paulista, continuou com alguns tropeços na estreia na Libertadores. O torcedor santista já começou o jogo angustiado, sem Alisson ou Felipe Jonathan no time titular. O grupo conseguiu criar jogadas no primeiro tempo, mas mesmo recompondo muito rapidamente, sofreu com os ataques do adversário. Sabe aquele jogo que você sente que tá faltando algo? Foi assim que começou, mas não foi assim que terminou. Com um ajuste na marcação no segundo tempo, o time dominou o meio-campo e foi capaz de virar o jogo, bem ao estilo Libertadores de ser. E não foi o melhor começo do mundo para o time da Vila, mas mostrou um potencial de jogo do elenco e também deu créditos a Josualdo Ferreira pela capacidade de mudança e adaptação no meio da partida. No mesmo estilo, sofrendo, o Atlético Paranaense venceu o Peñarol em casa nessa primeira rodada, mas não precisava, né? Até porque ficou clara a superioridade do Furacão, sem quase tomar sustos durante o jogo, dominou a partida, mas não conseguiu realmente criar jogadas de perigo durante os ataques. Faltava o lance final, aquele desequilíbrio. E foi Nicão justamente que achou isso. E ele que, por sinal, foi o grande destaque positivo desse primeiro jogo do Atlético na Libertadores 2020. Mérito também lógico de Bissoli e esse golaço de letra, né? Mas o fato é que o time sofreu com a marcação, simplesmente tocava a bola e quando tentava qualquer infiltração era anulada pela defesa do time uruguaio. A vitória importante dentro de casa, mesmo que magra, deixa o alerta de que vai precisar de um pouco mais que isso para chegar longe na Libertadores. Os gaúchos fizeram bonito nessa primeira rodada, né? O Grêmio também venceu e bateu por 2-0 o América de Cali. Mais que isso, venceu fora de casa, já dando um bom passo para um bom começo de Libertadores. Ainda apostando em 3 volantes, que é como jogou o Grenal, o tricolor gaúcho jogou com posse de bola, envolvendo o adversário, mas tomando alguns sustinhos no começo da partida, né? Michael ainda não se encontrou nessa formação e acabou sendo substituído por Tassiano no segundo tempo. Assim, voltando ao esquema que Renato Gaúcho usou desde sua chegada ao comando da equipe, com 2 volantes e um meia, o time ficou claramente mais à vontade em campo. O Grêmio não deu show, mas jogou um futebol eficaz e seguro, com o Vanderlei também atuando muito bem no jogo. O torcedor pôde vislumbrar um possível ano de bom rendimento da equipe gaúcha na competição. O Palmeiras enfrentou o Tigre e também por 2-0 venceu fora de casa, em um misto de orgulho e apreensão, né? O Verdão vem jogando bem, mantendo o alto nível dos últimos anos e também teve Rony entrando de titular pela primeira vez, mas ainda não mostrou uma grande evolução do futebol do ano passado, o que deixa o torcedor com um pé atrás em relação aos frutos que esse time trará em 2020. Felipe Melo talvez tenha sido um dos grandes destaques nesse jogo. Aliás, vem sendo desde que realmente assumiu a função de zagueiro, né? Jogando muito bem na posição mais defensiva, foi parte importante da segurança do time na Argentina. Talvez o grande avanço em relação ao ano passado seja o William. Em mais um bom jogo do atacante, ele tem sido capaz de complementar o limitado ataque palmeirense que tinha em Dudu a única fonte de boas jogadas. Rony veio com esse intuito, mas ainda não se soltou e perdeu gols que, convenhamos, não se pode perder em uma competição como essa. O Palmeiras jogou bem, mas aquele bem que ainda não ganha títulos, ainda depende
depende das saídas em velocidade para chegar com perigo e com homens de frente muito longe da linha defensiva, o time ainda rifa a bola com muita frequência. Vamos ver a evolução do grupo nos próximos jogos. O Flamengo também venceu fora de casa, não que o Júnior Barranquilla tenha dado um real trabalho para a equipe rubro-negra, mas convenhamos que o 2 a 1 foi mais difícil do que o torcedor gostaria. Destaque positivo para a atuação de Thiago Maia, jogando sem dificuldade, parecia já entrosado com o resto do time. Michael também apareceu muito bem como parte desses novos jogadores, brigando por uma vaguinha na titularidade, que vai ser bem difícil de encontrar, né? Mas o time jogou com muita vontade, Vitinho novamente apresentou um bom futebol e a equipe conseguiu manter o alto nível que já era esperado no jogo. Não foi nem de longe a melhor atuação do Flamengo nos últimos jogos, mas o segredo de times vencedores é esse, né? Vencer mesmo quando justamente não joga 100%. Então 3 pontos pro Mengão e a manutenção do brilho no olho do torcedor buscando o tri da Libertadores já em 2020. Bem, finalmente vamos falar da única derrota de brasileiros nessa primeira rodada. O São Paulo perdeu por 2 a 1 pro Binacional na altitude do Peru, jogando a 3.800 metros de altura. Lógico que esse foi um fator considerável na partida. Não se ignora a falta de oxigênio e o ar rarefeito no resultado de um jogo, mas o jogo foi mais do que isso. O São Paulo perdeu não só pelo cansaço forçado, e sim por um velho conhecido do torcedor desde a chegada de Fernando Diniz no comando do tricolor. A falta de capacidade de ser agudo e realmente levar perigo ao adversário. Dessa vez a posse de bola teve até um certo equilíbrio, o que deixa ainda mais preocupante a quantidade de chances perdidas pelo time paulista em um jogo na competição mais importante do ano. O Pato fez gol, é verdade, aliás, desde que ele ficou careca ele tem marcado vários. Eu acho que eu inclusive vou raspar minha cabeça também. Tô precisando melhorar meu desempenho nas peladas. Então, ó, vota aqui no card se você acha que eu devo ficar careca. Pera, não vamos perder o foco. Antony e Pato perderam pelo menos 4 ou 5 chances claras de marcar logo no primeiro tempo, e o São Paulo foi superior. Mas quando o cansaço bateu no segundo tempo, ficou bem claro o quanto aqueles gols perdidos fariam falta no jogo. O 2 a 1 de virada pesa na conta do time, mas fora de casa e na altitude não é nada a se desesperar, né? Já a dificuldade em balançar as redes mesmo criando, isso é algo para ficar de olhos abertos. Outros jogos que valem ser observados aqui foi o empate do Boca Juniors com o Caracas, mesmo com uma superioridade gigantesca do time argentino durante o jogo. O dobro de finalizações e mais de 65% de posse de bola não adiantaram para uma vitória. Eu já tinha dito que o Boca vai sofrer na primeira fase, né? Agora, o 3 a 0 que o River tomou da LDU talvez tenha sido o mais impressionante resultado da primeira rodada. Não que a LDU não esteja em um bom momento, mas o River foi engolido pelo time equatoriano, marcando sob pressão, forçando os erros e atacando com intensidade. O Borja, que não é o Borja que todo mundo conhece, continua marcando todo o jogo. E Sornosa, sim, ele mesmo, o jogador do Corinthians, comeu a bola na partida. Será que o River também vai sofrer nessa primeira fase? Bem, esses foram os principais jogos da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Lógico que com isso eu montei uma seleçãozinha da rodada, afinal é divertido não só pensar em super times assim, como eu gosto de ver clubista bravo comigo, que eu não escolhi 9 ou 10 jogadores do time dele. O melhor goleiro da rodada, na minha opinião, foi o Vanderlei do Grêmio. Foi seguro, não tomou gols e defendeu uma cabeçada queima-roupa, bem como outros lances que merecem essa posição, né? Seguindo os jogadores da defesa, com Vitor Ferraz, Felipe Melo e Franklin Guerra, o zagueiro que não foi só líder em desarmes da rodada, como fez o primeiro gol da LDU contra o poderoso River Plate. Luiz Ayala, também da LDU, completa a linha de defesa, sendo um dos destaques do time equatoriano defensivamente e com direito a uma assistência. Matheus Henrique, Everton Ribeiro e Sornosa são um trio do meio campo, e no ataque, além de William Bigode e Soteldo, quem pode ser considerado o melhor jogador da primeira rodada foi Paolo Guerreiro. O peruano jogou muita bola, fez 2 gols, deu assistência e pressionou na marcação, o que garantiu para ele 6 cortes e 2 roubadas de bola. E aí, curtiram esse time? Quem vocês trocariam aqui? Escreve aí embaixo pra gente e não esquece de deixar aquele like pros brazucos da Libertadores. E lógico, se inscreve, porque toda rodada da Liberta vamos dar uma olhada nos jogos. Então, vale a pena, já clica no sininho. Se você curtiu e quiser ver outros vídeos do canal, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.